E olha só, nós temos o prazer de receber ele aqui, auto-intitulado O Caçador de Dinossauros de Guarulhos. Filipinho, seja bem-vindo. Obrigado, Roberto, pelo convite. Dizer boa noite aí aos seus telespectadores de Guarulhos. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso, sempre procurando pessoas que coloquem sua opinião. Aliás, ele que não teve medo e se jogou na campanha de vereador pelo MDB ano passado com um discurso de renovação. Houve a renovação necessária na Câmara, Filipinho? Olha, a gente viu que o quadro da Câmara nesse mandato novo aí deu uma mudada, acho que uns 50%, né, Berana? Historicamente é 50%. É, né? Sempre é 50%, mas a gente vê ainda muito vereador pré-histórico, né? A gente vê o Geraldo Celestino, por exemplo, que vai acabar completando aí 34 anos de mandato, Paulo Roberto Sequinato, 40 anos, né? E os vereadores que iam completar lá para os seus 30 acabaram tirando, eles saíram da linha de frente para colocar a esposa, de repente um parente, um sobrinho, e assim segue a roda da mesmice na cidade de Guarulhos. São sempre os mesmos se mantendo no poder, é isso que eu vinha brigando no passado, mostrando para a população, mas eu acho que infelizmente a população ainda não acordou para esse tipo de situação. Mas tivemos algumas boas surpresas, o Lucas Sanches, tivemos o Márcia Tasquete, eu torci inclusive, nada contra quem vai sair ou quem vai ficar, pela Fernanda Cucci, que também seria uma renovação, pessoas da direita e esquerda. Tivemos alguns nomes interessantes, né? Embora a Fernanda esteja fora nesse momento da lista de vereadores. A Fernanda acabou saindo pela sobra partidária, né? É uma coisa bem complicada, inclusive a Justiça Eleitoral vem pecando bastante nesse ponto. Demais, hein? Porque você deixar um vereador ser diplomado e depois você destituir ele do cargo, ficou uma coisa muito chata, muito estranha. E vamos torcer para o Lucas que ele faça um bom mandato, é um menino jovem, tem muito que aprender, que ele tenha a humildade, né? Baixar a cabeça quando tiver errado e continuar escutando a população. E não deixar de representar aqueles que votaram nele. Torço para que ele faça um bom mandato, não tenho grande amizade com ele, porém tenho amizade com a boa parte da assessoria dele. Mandar um abraço para o Pimenta e para o Kaique Marcati. Lalo Ventura mandou uma pergunta interessante aqui. Boa noite, Roberto, Filipinho. Filipinho, como você vê a distribuição das vacinas aqui em Guarulhos? E uma coisa que eu acho muito interessante, por que Guarulhos recebeu uma quantidade menor de vacina do que Campinas? Já que nós temos uma população maior e recebemos bem menos do que Campinas. Por que acontece isso? Então, a população tem que entender que Guarulhos nunca foi prioridade no governo do estado de São Paulo. Hoje, acho que a gente está completando quase 28 anos de governo do PSDB, administrando o estado de São Paulo e, infelizmente, a gestão a Prefeitura Municipal de Guarulhos nunca teve um prefeito que tivesse ligado politicamente com o governo do estado de São Paulo. E hoje a gente vê esse ditador, esse governador aí totalmente duas caras, usando a máquina pública para beneficiar os parceiros políticos dele. Campinas tem 200 mil habitantes a menos que a cidade de Guarulhos e acabou sendo contemplada com mais vacinas do que a nossa própria cidade, porque a gente sabe que o prefeito de Guarulhos não faz parte da linha do Dória, ou seja, não vai ter apoio para o Dória aqui na reeleição dele, porque ele provavelmente é candidato a presidente da República e a prefeitura de Guarulhos, o prefeito não apoia ele. Já os parceiros dele, ele apoia. Então ele fica usando a máquina pública para coletar esse tipo de apoio político no futuro. Muito feio, é um cara que não merecia estar lá onde está. Mas, Felipe, você não concorda que se não fosse ele, o governo, nem essas vacinas nós teríamos, porque o governo federal foi muito lento? Não, eu não concordo. Eu acho que assim, o governo federal foi lento, mas eles tiveram que seguir o critério da Anvisa. A Anvisa simplesmente não poderia aprovar uma vacina de modo emergencial, porque tem um técnico que vai assinar sobre a responsabilidade técnica daquela vacina. E se de repente eles começam a aprovar a vacina sem um mínimo de teste... Não, mas a negociação demorou. Então, mas tudo demora. O que não demora no Brasil? O Brasil é o país da burocracia, mas o Dória enxergou uma oportunidade de protagonizar a situação. Tanto é que a vacina dele hoje é a menos eficaz das 3 que está sendo disponibilizada no Brasil. E até hoje ele não apresentou os testes de eficácia e muito menos o contrato do valor de quanto foi pago por essas vacinas para a empresa chinesa. Então ele mantém tudo debaixo ali, ó, das 7 gavetas. A gente vai descobrir o dia que o Ministério Público conseguir enfrentar essa briga aí e popularizar e mostrar o que tem no fundo daquele baú. Então é muito fácil fazer política com a desgraça dos outros. Esse tipo de coisa eu acho que eu não concordo. É muito importante ter posicionamento. Eu acho que em Guarulhos
Muita gente pecou por não ter posicionamento, não é isso, Felipe? Eu tenho. O pessoal tem medo de falar o que pensa. Eu não tenho. A gente Isso é tem que ser importante. coerente naquilo que a gente fala, a gente tem que pensar dos dois lados, mas a gente tem que ter posicionamento. Igual o pessoal fala assim, eu não sou fã do Bolsonaro, tá? Eu votei o presidente, eu não sei qual que vai ser o cenário presidencial daqui a 2 anos, mas eu votaria nele de novo. Agora, eu prefiro um cara igual o Bolsonaro, que fala a verdade, que mostra o que ele está pensando, do que aquele cara liso, político, que dá um tapinha nas suas costas e quando você sai de cena ele está acabando com a sua vida, que é o que acontece hoje no estado de São Paulo com o ditador. O Dória está acabando com o estado de São Paulo, ele conseguiu afundar a arrecadação fechando todo o comércio, né? Ele tomou medidas contraditórias, ele fechou o comércio, pegou o avião dele, foi para Miami, no último feriado ele pegou o helicóptero dele, foi para Angra dos Reis, ou seja, a lei vale para a gente e ele vai passear. E a gente está pagando essa conta. Como é que ele vai equilibrar as contas do déficit de arrecadação? Ele está subindo os impostos, só ICMS já foi mais de 200% aprovado pela maioria dos deputados ano passado, Roberto. O Gaza primeiro ele fala que é seu fã, mas depois você fala assim, nossa, você é revoltado, pô. Ninguém é bom pra você. Ele primeiro fala que é seu fã. Não é ser revoltado, eu acho que a gente querer ser justo. Não custa a gente brigar por um país melhor, por políticos melhores. O Gaza tá me escutando? Fala pra mim, Gaza, desses vereadores, quantos não compraram votos aí nas comunidades? Você foi candidato assim como eu. Cheguei a entrar em lugar e falei assim, olha, Felipe, infelizmente a gente vai votar aqui no fulano porque ele vai pagar tanto pra gente. Então é esse tipo de país que eu não quero mais. Não dá pra ficar aceitando esses caras se elegendo à torta e direito com compra de votos, gerando essa corrupção, porque isso não me representa. Esses tipos de políticos não nos representam. E a população que se vende pra um cara desse também não representa o país. A gente tem que mudar. Então eu não sou revoltado, eu só quero um país melhor. Renan Simões está mandando um abraço para nós, o Serginho Teixeira também está mandando um abração para mim e para você. E a Isilda Cláudia diz assim, peço a Deus que tire essa ideia macabra da cabeça do prefeito Guti em exonerar a Proguaru ou extinguir a Proguaru. Isso, segundo ela, vai prejudicar demais os funcionários. Isilda Cláudia, qual a sua opinião? Bom, o caso da Proguaru é uma questão muito complexa, mas, como eu disse antes, a gente tem que pensar nos dois lados. Eu entendo a situação dos funcionários da Proguaru, a Proguaru gira em torno hoje de 4.500 funcionários, sendo que nós devemos ter hoje lá uns 1.400 que não estão trabalhando. Afastamento pela questão do Covid, são aposentados, e a Proguaru é uma empresa totalmente de mão de obra, nós temos uma mão de obra cansada naquela empresa, tem muito funcionário cansado, velho, que precisa de aposentadoria. Então, isso acaba não sendo uma empresa tão efetiva para o município. Agora, o prefeito aprovou uma lei ano passado, no qual vai ser feita uma auditoria na empresa, e aquilo mostrando que está gerando um buraco financeiro no município, ela tem que ser extinta. Agora, a mão de obra qualificada e boa da Proguaru, os bons funcionários não vão ficar desempregados, porque com certeza vai ter licitação, porque a cidade não pode ficar abandonada sem a mão de obra dos trabalhadores da Proguaru. O prefeito com certeza vai criar uma licitação onde vão ser contratadas empresas para poder continuar a dar seguimento ao que a Proguaru fazia. E os trabalhadores da Proguaru, os bons trabalhadores, com certeza irão ser contemplados. Agora, o que não dá mais é manter o Estado inchado. O Estado é a coisa pública. Você imagina quantos desempregados ficaram agora nessa pandemia, nessa quarentena, Roberto? Quantos comércios fecharam? Quantos empresários quebraram? Quantas dívidas de aluguel devemos ter por aí? E quanta fome, quanto desemprego gerou? Agora, não podemos manter uma folha, um Estado como um todo, arrecadando o dinheiro do contribuinte, mantendo o funcionário público em casa sem trabalhar, enquanto a população está pagando esses impostos e desempregados sofrendo. Então, não é só o lado comercial e industrial que tem que pagar essa conta, a gente tem que diminuir esse inchaço do Estado. Eu digo a nível municipal, estadual e federal. O Lailson da Cruz Santos pergunta, Felipe, o governo federal não atrasou a aprovação para tentar enfraquecer a compra da Coronavac e tentar comprar de outro país que não fosse a China? Olha, isso atrasou de propósito? Não, eu não acredito que houve um atraso proposital. O Brasil é um país burocrático. Aqui a gente tem a burocracia para vender a facilidade. Todo mundo sabe disso. Isso aqui é o país da burocracia. Quantas empresas deixam de investir no Brasil pela quantidade de documento e a quantidade de dificuldades que se geram dentro do Brasil? É em toda a esfera, tanto municipal, estadual e federal. Eu não acredito
que o governo federal tentou atrasar a compra das vacinas. Eu acho que é uma situação nova no mundo inteiro. Nenhum governo tinha passado por uma situação dessa no passado tão recente. Então, isso atrapalhou sim, e tem as normas da Anvisa. Você não pode liberar uma vacina, se você pegar as vacinas do passado, todas as vacinas foram anos de teste para poder ser liberada e aprovada por um órgão, né? Então, você aprovar uma vacina em questão de 1, 2 meses, sem poder testar elas, é uma coisa muito complicada. Você imagina você que me fez essa pergunta, se você fosse o técnico que fosse assinar a responsabilidade fiscal daquilo, se de repente essa vacina começa a gerar um monte de efeito colateral em massa, quem que vai responder por isso? Por isso tem um órgão mediador que é a Anvisa para poder regulamentar. E quando eles dão o alvará para poder aplicar essa vacina em massa, eles estão colocando a vida técnica e profissional deles em risco. O Renan Simões. Roberto, pergunto para o Filipinho se eu sou bom para ele. Renan Simões é bom para você? É um menino de bem, um menino jovem, tem muito que aprender. Já falei para ele que ele tem que estudar, correr atrás da vida, porque ele ficar entrando nos enfrentamentos políticos que ele entra aí não dá futuro para ninguém. Concordo com você, às vezes é difícil. Vamos lá, tem mais gente nos procurando aqui, agradecer a todos aqui. A Isilda Cláudia está nos acompanhando. Silvana Kaproski. Lamentável seu raciocínio e sua fala em plena pandemia. Se a Proguaru está com dívida, é porque a prefeitura não honra seus compromissos. Silvana Kaproski. Olha, Silvana, por que você não lembra a dívida que o PT deixou lá? O ex-superintendente da Proguaru, o senhor Zé Luiz, que foi vereador até ano passado, deixou quase R$500 milhão de dívida. Pergunta lá para o presidente da Câmara, o senhor Fausto Martello, quanto que a Proguaru deve para ele. Eu vou falar para você que é cerca de R$200 milhões. A Proguaru, Roberto, para quem não sabe, custa 25 milhões por mês só a folha de pagamento. Fora as obras que ela tem que fazer fazer para o município, que tem que comprar os insumos. Vai lá ver quanto tem de dívida de insumos com os fornecedores da Proguaru. Então, é uma dívida que vem desde a gestão do PT e não é o atual prefeito que vai conseguir sanar essa dívida. O Rodrigo Silva falou assim, o problema da Proguaru não seria os cabides de emprego e seus comissionados que custam caro? Seus conselheiros que custam caros? Também, mas a Proguaru é uma empresa de economia mista. Vocês sabem quem que são os donos da Proguaru? Ué, se a prefeitura tem uma parte da Proguaru, quem que são os outros? Vocês não sabem, né? Você sabe, Roberto? Tem alguns acionistas, né? Quem são os acionistas? Você quer que eu te diga? Eu me lembro só de um que morreu, do Toninho Raimundo. Então, é só político. Vamos levantar o quadro lá para ver. Então, é só político, tem que acabar com aquilo lá. Eles recebem lá como... a parte da mesa diretora, recebe a empresa dando lucro ou não, dando prejuízo ou não, sendo eficaz ou não para o município, está todo mundo recebendo. Isso é um déficit enorme para os cofres do município. Eu, como empresário, empreendedor, eu sou contra. A gente tem que diminuir o inchaço do Estado e ser mais eficaz. A gente não vê uma zeladoria com eficiência na cidade. A gente vê, Roberto? Tá faltando a zeladoria. Desculpa, a Proguaru não dá mais conta do recado. Aí você pega, na gestão do PT, eles colocavam lá funcionário lá braçal, davam cargo para o funcionário braçal, que passou no concurso de R$ 1.500, e com acúmulo do tempo de trabalho com cargo, hoje tem funcionário braçal ganhando R$ 10.000, está em casa sem trabalhar, porque tem uma faixa etária que não pode trabalhar por causa do Covid, mas está lá recebendo. E o pai de família que empreendia e paga aluguel e quebrou por causa da pandemia? Você acha que ele vai sobreviver com auxílio aluguel de R$300, de R$1.000, enquanto o funcionário público está lá, não todos, tá? Mas alguns estão lá custando caro para o município e recebendo em dia? Você acha justo isso daí? Eu não acho. Essa é a minha opinião. Isso é um programa democrático e eu estou expressando a minha opinião. Tem uma senhora muito simpática aqui, ela foi Miss Terceira Idade em Guarulhos. Eu estou sem o nome aqui, amor. Ela fala, boa noite, estou acompanhando diariamente o programa que faz a diferença da nossa cidade, trazendo informações e esclarecimentos para a população. Bacana. Tem uma pergunta aqui que eu vou descobrir aqui, mas a pergunta era, o que você acha sobre a criação dos cargos comissionados que deve ser levado ainda esse mês para a Câmara Municipal? Então, eu acho que a gente está num momento muito complicado, economicamente falando, o país como um todo e o próprio município com
essa queda na arrecadação, eu acho que o prefeito poderia postergar um pouco esses cargos para poder respirar mais e equilibrar as contas do município e depois vir fazendo as contratações pontual. Nenhum prefeito consegue administrar a cidade sem ter cargos de confiança para poder gerir. Você admite que os cargos são necessários? São necessários, mas eu acho que o prefeito poderia postergar. Eu não tive acesso à lei, eu não cheguei a ler, mas o que eu escutei falar é que o prefeito vai reduzir a quantidade de cargos e de salário. Então, isso já é um ponto positivo, mas eu acho que ele podia postergar um pouco, porque eu acho que os cofres da prefeitura hoje necessitam de respiro. Muito bem. Com relação à sua vida partidária, política, você continua, você não parou, pelo que eu percebi, você continua muito ativo. Eu acho que é saudável a gente ter pessoas mais ativistas, né? Olhar para o lado político da cidade, acompanhar o que os vereadores estão fazendo. Inclusive, um vereador que está na minha mira é o vereador Geleia, do PSDB. Você já ouviu falar nesse vereador antes de ele ser eleito? Não. Você já viu ele em algum lugar na cidade? Não. Aliás, eu o vi e não reconheci, porque nem foto ele colocou, viu, então, Paloma? O vereador foi eleito com mais de 5 mil votos, nunca apareceu na cidade, nunca pisou aqui, pois foi eleito, né? Defendendo a causa animal. Aí ele me protocolou lá na Câmara um projeto que ele quer aprovar, viu, população? Ele quer proibir os estabelecimentos comerciais de venderem carne na segunda-feira. Vocês acham que um vereador pode lhes dizer o que comer e quando comer na cidade de Guarulhos? Você imagina um político dizendo o que você come ou deixa de comer? Nós não temos nenhuma lei federal no qual proíbe a venda de tabaco em estabelecimento comercial. E vem esse cara aqui no nosso município querer protocolar um projeto de lei no qual pode ser aprovado, viu, Roberto? Mas parece que tem um parecido da vereadora Janete Pietá. A Janete Pietá fez um projeto desse no passado que era nas sextas-feiras. Agora esse vereador que chegou ontem quer fazer na segunda-feira. Já pensou se os dois forem aprovados? Não, isso é um absurdo. Já são 2 dias sem carne, hein? Então, todo mundo... quando eu fiz um post desse na minha página, veio um monte de ativista defensor da causa animal. Para começar, a carne que se vende no estabelecimento comercial não é carne de gato nem de cachorro, é carne bovina e é boi criado para o abate. Já vai por aí. Se o vereador quisesse apresentar um projeto de lei voltado à diminuição do consumo de carne, ele podia fazer um projeto para poder mostrar para as crianças na escola municipal qual que é a eficácia da diminuição do consumo de carne a longo prazo na vida delas. Então isso seria um projeto educacional. Não proibir as pessoas de comer carne porque ele está defendendo uma causa. Isso é um absurdo. Nem em regime militar, que já vivemos aqui no Brasil, foi instituída uma coisa dessa, e nem em ditadura. Como é que você vai proibir a população de comer carne? Esse cara tá maluco. E nem é competência de vereador, isso seria uma competência federal. Esse cara não sabe nem o que ele está fazendo lá. Perguntaram aqui, negócio de comissionado aqui, Filipinho. Vamos lá. O Laílson... Felipe, seu nome vai ser cogitado entre os comissionados ou não? Não tenho a mínima vontade, para ser bem honesto. Perfeito, então. Terminamos nossa entrevista? Falamos tudo? Falamos tudo. Acho que sim, vocês que mandam. Mas, se vocês quiserem que ele volte, é só você escrever aqui. Eu quero que o Filipinho volte, porque você sabe, aqui a gente pode falar o que você quiser, o que você perguntar, estamos aqui. Você percebeu que ele tem coragem, ele é um cara de centro-direita, é um cara capitalista e tem os pensamentos bem firmes. Eu gosto de pessoas assim. Posso não concordar, mas tendo posicionamento, sempre vai ter espaço aqui. Agradecer ao Filipinho. Obrigado, Filipinho. Obrigado a você mais uma vez, Samuel, pelo convite. Obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo e obrigado pelas perguntas.